Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero ler com vocês esse texto aqui, que é um salmo, que fala sobre prosperidade. Amém? Quem está precisando de prosperidade aí, diga amém. Amém. Todo mundo, né? Então é interessante. Deixa eu ver se dá para ler o verso. Dá. Só apagar essa luz daqui, né? É bom apagar a luz daqui para poder ficar bem o texto aí. Vamos ler. A gente vai ler junto, tá? Porque o finalzinho é bem interessante. Do verso. Vamos ler junto? Vamos lá. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A palavra compraz é ter prazer ou se alegra na prosperidade do seu servo. Amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre prosperidade. Amém? Geralmente, quando a gente fala sobre prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é dinheiro, né? Ele imagina só que dinheiro é o principal símbolo para muitas pessoas de que alguém está próspero. Mas às vezes tem pessoas que são tão pobres em termos de prosperidade, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Vocês estão me entendendo? Porque, na verdade, a palavra de Deus, quando ela fala de prosperidade, ela não se refere na questão especificamente de dinheiro. Até porque, quando foi escrito esse texto aí, não circulava dinheiro ainda. A moeda que funcionava no meio do povo de Deus era praticamente o fruto da terra. Era aquela situação baseada na troca. Mas o rei Davi, que foi um homem muito próspero, ele experimentou, na verdade, o que era a prosperidade. E quando ele experimentou o que era isso, ele escreveu esse salmo, que se tornou uma canção, exatamente para poder expressar ou mostrar para as pessoas como é que Deus cuida da gente e como Ele tem essa preocupação de estabelecer na nossa vida exatamente uma vida de prosperidade. E dentro da visão de Deus e da própria palavra de Deus, prosperidade é a ausência de necessidade. Diga glória a Deus. É quando você tem ausência de necessidade. E quando você para pensar, você analisa que, às vezes, existem coisas na nossa própria vida que elas são mais importantes do que dinheiro e que, às vezes, está totalmente ausente da vida da gente. Às vezes você tem um dinheiro que você pode comprar tudo que você podia comprar, mas às vezes tem coisas que o dinheiro não tem acesso e muitas vezes é até a própria saúde. Às vezes a pessoa tem dinheiro o suficiente, ele tem a oportunidade de poder realmente pegar uma UTI no ar para tentar resolver o seu problema nos lugares onde realmente seja mais adiantado para poder cuidar da sua saúde, e muitas vezes o dinheiro não está sendo suficiente. Por quê? Porque ele falta a saúde, ele tem ausência da saúde, ainda que ele tenha dinheiro suficiente para tentar resolver esse problema. E como a Bíblia diz que prosperidade é a ausência da necessidade, às vezes também as necessidades são outras. Você está precisando de paz, você está precisando ter sossego na sua própria alma, de repente a sua alma está totalmente conturbada, totalmente desestruturada, você não consegue ter tranquilidade e não consegue ter uma estrutura emocional com você mesmo, e isso então representa exatamente uma necessidade que você passa a ter. Às vezes a sua necessidade está no campo da tua convivência familiar, problemas que você tem com filhos, falta de um entendimento, falta de uma compreensão, alguma situação que tira totalmente o equilíbrio da tua convivência familiar, do teu relacionamento, você sente a ausência desse equilíbrio. Tudo isso são necessidades que a prosperidade vem e simplesmente completa exatamente para que você não sinta essas necessidades que são muito mais, sem dúvida alguma, necessárias para a vida da gente. E o rei Davi falando no Salmo, você vai ver lá no começo do Salmo que ele está falando que a forma que Deus encontrou de poder suprir as suas necessidades estava até nas batalhas que ele enfrentava,
onde ele tinha necessidade de vencer, e Deus então ia junto com ele e proporcionava exatamente aquela bênção que era a vitória sobre aquelas situações. A necessidade de estar protegido, a necessidade de estar dirigido, a necessidade de estar orientado, a necessidade de estar sendo simplesmente recebendo de Deus todo o direcionamento para que você vá em busca das suas conquistas e suprir muitas vezes as necessidades que você tem num campo totalmente diferente do dinheiro. E você observa que essas coisas é uma das propostas da palavra de Deus. Às vezes, nós estamos necessitados de muitas coisas. Algumas coisas até nós temos, mas outras coisas já fugiram do controle. E tem pessoas que às vezes, quando sente a necessidade de algo, que precisam ter essas necessidades supridas, existem pessoas que não conseguem encontrar uma saída para nada, que pensam até em tirar a própria vida, exatamente porque já admitiram que aquilo vai ser uma ausência na sua própria vida e que ele não vai conseguir mudar aquela situação e aquela realidade. E quando Deus vem, Ele diz para você o seguinte, que Ele sente prazer na sua prosperidade. Ele sente prazer quando as coisas estão funcionando, quando as coisas estão realmente pegando o rumo certo, para poder se confirmar na sua vida aquilo que foi falado pelo próprio Jesus. Quando Ele diz que a intenção dEle é te dar a vida plena, é te dar a vida abundante. Diga glória a Deus. O que é vida plena, o que é vida abundante? É viver uma realidade onde as coisas sobram para você. Está sobrando alegria e, acima de tudo, essa palavra vida abundante, que fala em João 10:10, ela se refere muito sobre a graça de Deus, sobre os benefícios de Deus que vão além das necessidades dessa vida, desse mundo, mas é alguma coisa que transcende, que vai além exatamente das carências que você possa ter aqui, mas que simplesmente consegue suprir as necessidades da própria alma, que vem através de Jesus, o verdadeiro pastor, que simplesmente equilibra a sua vida e que dá para você, acima de tudo, a esperança e a possibilidade de viver na sua graça, dentro dos seus benefícios, que proporciona até a vida eterna para nós, os benefícios que vêm além dessa vida que nós estamos vivendo. Mas às vezes a vida plena, ela também pode se estender para outra área, para outro lado da vida da gente. É quando você sente que a sua vida parece que não se completa em nada. Você vai vivendo, mas essa vida, ela vai sendo muito marcada pela ausência de uma série de coisas fundamentais que poderiam te realizar, que poderiam realmente criar essa possibilidade de vida plena. Quando a gente não está com a vida plena, com a vida abundante, todas as outras coisas parecem que começam a perder o sentido. Você pode ter acesso às coisas que a minoria ou a maioria dos brasileiros não tem acesso. Mas isso não vai resolver a questão da necessidade da plenitude na sua própria alma, de se sentir pleno e completo. E às vezes tem pessoas que têm Deus, mas ele não está pleno, ele não está completo, ele não está vivendo abundantemente. Porque uma série de coisas se estabelece na vida da própria pessoa, que configuram aquelas necessidades constantes, que muitas vezes vêm do fato da pessoa não ter paz em casa. Às vezes ele tem uma casa para morar que ele conquistou com maior esforço, batalhando, lutando pela própria vida, e depois que ele conquista aquela casa, que foi sem dúvida alguma uma grande conquista, uma grande vitória, que ele passa a viver debaixo dela, ele não está pleno. Por quê? Porque ele não consegue ter paz lá. Ele não consegue se completar, porque ainda que tenha a casa que ele lutou para conquistar e para conseguir, ele vive uma realidade de conflitos, vive uma realidade de contendas, vive uma realidade de desentendimentos e coisas que vão simplesmente fragilizando a sua própria alma e que vai tirando
total plenitude que ele poderia sentir pelo fato de se sentir abençoado, por perceber que Deus está completando as coisas em sua própria vida, ele começa a sentir essa necessidade. Algumas coisas se configuram, mas outras coisas não conseguem se configurar. Aí você para e diz: o que é que eu tenho que fazer para poder experimentar isso? E eu estava analisando essas questões. Existem algumas coisas que a gente tem que excluir. Nós temos que excluir da nossa forma de pensar e até da nossa forma de falar. Porque o próprio Jesus disse que tem coisas que você fala que vai ser com você assim, da maneira como você está pensando. E por isso é muito arriscado você começar a verbalizar sentimentos ruins, começar a verbalizar coisas nada agradáveis que estão no teu coração. Mas Jesus ensina que é um caminho para essa vida plena, você começar a acreditar nas coisas boas que venham da parte de Deus para a tua própria vida, para você conseguir romper exatamente aquelas barreiras que tentam te limitar e que não te deixam seguir à frente, exatamente porque você pode estar se sentindo completamente bloqueado por uma série de situações. Uma certa vez Jesus disse assim, que se nós tivéssemos uma fé pequena, como o grão de mostarda, que nós poderíamos então removermos montanhas. Vocês estão entendendo? Ele parou os discípulos. Olha para aquelas montanhas aí. Vocês estão vendo a montanha aí? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou semelhante a esse grão, isso é suficiente para vocês transportarem aqueles montes de um lugar para o outro. Ele falou assim. Os discípulos pararam porque viram que aquela proposta era uma proposta impossível demais. Transportar monte, eu nunca ouvi dizer que alguém possa fazer isso. Só pelo fato de crer, você vai olhar uma montanha e vai dizer: montanha, sai daí, remove para aquele lado ali. Só que Jesus estava usando as montanhas para dar uma mensagem para eles, que ele figurou exatamente no fato de existir a montanha. Quando ele mostrou a montanha, ele estava querendo simplesmente pegar a montanha para simbolizar obstáculo, para simbolizar impedimento na vida da gente. Na verdade, ele não estava querendo falar de alguma mudança geológica, não. Ele queria falar na alma daqueles discípulos e falar com eles sobre como é que você tem que olhar as coisas. Ainda que você se sinta impedido por uma verdadeira montanha na tua frente, ainda que você esteja achando que você não está conseguindo seguir em frente, porque existe um obstáculo tão grande e tão difícil de ser superado que esteja ali presente na tua frente, Jesus está querendo que você tenha fé suficiente para poder entender, acima de tudo, que não tem um obstáculo que possa parar você ou limitar você quando você tem fé. Esse impedimento pode estar na tua vida simbolizado como uma montanha, como algo intransponível, como algo difícil de ser superado. Jesus está tentando dizer para os discípulos exatamente isso. Se você tem na sua vida qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer impedimento que possa ser simbolizado como uma montanha, Jesus está dizendo: usa a tua fé, porque vai poder, então você vai conseguir simplesmente ordenar a esse obstáculo, a essa montanha de problema, essa dificuldade simbolizada como uma montanha, sair da tua frente para um lugar para o outro. Olha, quando ele falou isso, os discípulos falaram: mas espera aí, isso aí foi quando eles foram entender que Jesus, olhando para uma montanha, a intenção era exatamente desafiá-los a acreditar sempre, diante de qualquer situação, não se sentirem intimidados, mas acreditarem através da fé que, se existe obstáculo, Deus dá a capacidade de você passar por cima ou de remover. Por quê? Porque a fé te agiganta, te faz forte e faz você crer que é possível. E depois que ele disse isso, ele completou com essa palavra. Verso seguinte, eu acho que é só até aí, mas tem o verso seguinte, não tem? Ele disse assim, que ia ser com você da maneira como você está crendo.
Por que eu estou falando isso para você? Porque se existe uma das coisas que não deixa você ter vida plena, sabe o que é, irmãos? É vitimismo. É quando você começa simplesmente a assumir uma posição de fracassado ou de impotente diante de uma situação que te desafia. Você começa, não, mas eu não posso. Ah, mas isso aí não dá não. Isso aí não dá para mim. Isso aí é impossível. Isso aí eu não tenho como. Isso aí eu não vou conseguir. E você começa então a dizer, não posso, não posso, não posso, e vai se condicionando exatamente a isso. Aí você deixa de viver a vida plena, porque em alguns momentos a tua vida plena vai precisar da tua fé para você poder experimentar isso e ter isso de fato na sua vida. Tem hora que vai ter que ter fé. Vai precisar de fé para superar o obstáculo, vai precisar de fé para transportar monte. E quando você se coloca numa condição com aquele dominado por aquele espírito de autocomiseração, coitadinho de mim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, e você começa a tomar posse de uma série de coisas. Uma vez uma senhora foi falar comigo, ela estava com um problemão, e ela veio conversar comigo para eu orar por ela. Ela chegou, pastor Paulo, ore por mim. Eu disse, pô, não vou orar assim. Mas ore mesmo. Eu digo, vou orar. Mas ore forte. Eu digo, vou orar. Eu disse, por que a senhora está tão assim, preocupada? Ela disse, porque o meu problema não é fácil. Vocês entenderam? O meu. Ela já tinha assumido que o problema era dela. O problema não é teu. Ele apareceu na tua vida, mas ele não é teu. Diga glória a Deus. Se ele não é teu, ele vai ter que sair. Quando ela disse para mim, o meu problema não é fácil, digo, olha, vai ficar muito difícil se a senhora continuar falando do seu problema assim na primeira pessoa, como alguma coisa. Meu é pronome possessivo masculino singular, né? Eu acho que é. Você imagina só, ela chegou e estava, meu problema. Ela estava tão dominada pelo problema dela, que ela já tinha tomado posse do problema. Nós lemos ali, que a palavra diz que você não tem que olhar como, vai ser como você acredita. Como você crê, vai ser assim com você. Então a primeira coisa, dentro dessa vida plena, é você chegar e dizer, não, isso não é meu, Deus. Eu não vou aceitar isso da minha vida. Eu vou orar e vou batalhar espiritualmente, vou pedir força para Deus e fé suficiente para remover aquilo que o diabo está tentando colocar na minha vida para me limitar, para me atrapalhar, para me bloquear. Aí você chega, abre a cabeça, no lugar de realmente dizer o meu problema, você começa a dizer, esse problema não é meu e o meu Deus é maior do que esse problema. Olha só o que Deus falou uma certa vez para o seu povo. Joel. Deus não queria que o pessoal se sentisse o pobre coitado. Deus não queria que o pessoal se sentisse um fracassado. E Deus ensinava para eles falarem, para eles verbalizarem outras coisas. Porque quando eles verbalizavam, eles começavam a se sentir incapazes. Por que Deus fez isso? Porque eles tinham uma batalha para enfrentar. E essa batalha que eles tinham para enfrentar, olha só, era contra um inimigo bem armado. Teve uma época que o povo de Deus tinha muita dificuldade. Até para amolar suas espadas, eles tinham que pedir para o inimigo amolar. Nem amolador de espada eles tinham. Eles pediam para os filisteus que eram que amolavam a espada. Olha só, que situação. Pedir para o povo inimigo. Quando eles estavam em guerra, eles estavam em desvantagem. E eles estavam diante de um inimigo que era, tecnologicamente falando, melhor do que eles. Eles olhavam para o inimigo e viu a tecnologia, o quanto eles estavam adiantados. Eles se sentiam incapazes de poder partir para uma guerra, sabendo que o inimigo era mais forte. E Deus tentava configurar na cabeça deles que quando você está com Deus,
Deus cria uma possibilidade de vitória com aquilo que você tem na mão. Diga glória a Deus. Ele não precisa dos meios tecnológicos ou de alguma vantagem, ele vai usar a habilidade que você tem para te dar vitória. Como foi que ele usou o Davi? Usando a habilidade que ele tinha de usar um estilingue para derrotar um soldado. Era o que ele sabia usar. Depois, então, tu vai usar isso aí. Como foi que 300 homens derrotou um exército inteiro de medianitas? Com um jarro, uma tocha embaixo e uma corneta. Deus só precisou disso para poder dar a vitória para Gideão. E foi só com 300 homens. Desbaratou um exército inteiro. Deus não precisa de muita coisa. Quando Deus entra na tua vida e Ele está do teu lado, Ele faz acontecer em situações mínimas. Diga glória a Deus. Senão Ele não é Deus. E o pessoal estava tudo meio intimidado, porque o pessoal, bem, a gente não tem como lutar contra esse exército aí. Deus disse, pois é. Só que a guerra sua, Deus falou, que vocês vão, não é uma guerra qualquer, disse Deus. É uma guerra santa. O que é guerra santa, gente? A palavra santo significa separado. É quando você é separado por Deus para ir para uma batalha e a tua principal arma é o Deus que você acredita e a fé que você deposita nele. Diga glória a Deus. Aí se torna uma guerra santa. E eles chegaram dizendo, mas como? Derrotar um inimigo muito bem. Estava todo mundo com baixa autoestima. Estava todo mundo se sentindo fraquinho, todo mundo se sentindo um pobre coitado, todo mundo se sentindo um miserável, todo mundo se sentindo um impossibilitado, todo mundo se sentindo sem condição de encarar o inimigo, um adversário poderoso. Deus chamou e disse, não é assim não, vamos lá. Vocês não têm espada, não têm lança, mas não tem problema. Vocês vão levar as foices de vocês vão levar a enxada que você tem em casa, vocês vão levar o que vocês têm, que vocês usam para poder fazer agricultura. Essa é a arma de vocês contra um inimigo bem armado. Olha a cabeça de Deus. Mas Deus precisava condicioná-los como vencedores na cabeça, para que eles perdessem aquele espírito de fracassados, de impotentes e de impossibilitados, que é isso que Deus não quer que se formate na tua cabeça. Deus quer que você tenha coragem e acredite nele, mesmo quando tudo pareça desfavorável. Deus quer que você continue acreditando que você tem um Deus e que você precisa unicamente dele para poder mudar uma situação, uma realidade. É isso que Deus está querendo. Aí Deus chegou e chamou eles e disse essas palavras aí. Primeiro que, olha só, forjai a espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras que vocês têm lá para poder podar, essa vai ser a lança de vocês. Aí depois Deus vem e diz a palavra mágica para poder levantar a autoestima de todo mundo. Como é que ele fala no final? Eu sou forte. Você pode ter as maiores armas para ir para a batalha, mas se você não estiver crendo que você é capaz de vencer a batalha, você não vence tendo as armas de última geração. Porque a vitória de Deus, ela é imprescindível. Mas para Ele poder formatar na tua cabeça, em você, o sentimento de vencedor, é outra história. Porque às vezes você crê, mas você não está condicionado com a ideia de que você é forte, que você é um vencedor. Você fica intimidado diante das pressões, você fica intimidado diante da perante força do adversário, você fica intimidado diante da grandeza do problema que te afronta, e isso então te assusta, te intimida, e você começa a recuar e começa a se sentir derrotado antes de partir para a batalha. Deus não quer isso. Deus quer que você se sinta forte. Diga glória a Deus. É para você dizer, eu sou forte. E a razão pela qual você tem que se sentir forte é porque você tem um Deus todo-poderoso que está na tua vida e que está do teu lado. Vocês estão entendendo? Não é porque você tem recurso, não é porque você tem isso e aquilo. Se sinta forte porque Deus está com você. Aí quando você está nessa condição,
você assume, Deus consegue forjar dentro de você um espírito de vencedor, que é uma das coisas mais desafiadoras para Deus, tentar dizer para você que você é um vencedor e formatar isso na tua mente e no teu coração. E o que é vencedor? Eu já expliquei aqui. Vencedor é aquele que vence as suas dores. Por isso que o nome é vencedor. Vencedor. Os desafios, as coisas que doem para você, as coisas desconfortáveis, as coisas desafiadoras, as coisas que te metem medo, as coisas que te assustam, você consegue vencer todas essas situações que te causam dores. E isso faz de você um vencedor. E a primeira coisa que tem que fazer é formatar isso na sua cabeça. Eu sou forte. Porque uma das coisas que o inimigo quer dizer para você, não, tu é incapaz. Tu não tem condições. Quem és tu? Ele vem, traz às vezes na tua vida todo um passado de coisas que não deram certo, para tentar te convencer de que você é um fracasso. E você absorve, em vez de absorver aquilo que Deus está falando, você absorve exatamente aquilo que está diretamente ligado aos momentos desafiadores, difíceis da tua vida, que você não foi capaz de superar, para tentar simplesmente olhar para si e dizer, eu não tenho condições. Aí você perde a oportunidade de experimentar o agir de Deus na sua própria vida, por conta de se intimidar diante dos desafios que a própria vida apresenta a cada um de nós. E Deus então chegou e disse, diga que você é forte. Não importa se vocês não têm arma de última geração, não importa se a arma de vocês são os implementos agrícolas que vocês usam lá para poder plantar e realmente produzir a comida de vocês, não importa. Vocês são fortes unicamente por uma razão, eu estou indo com vocês. Pronto, ponto final. Quem está com Deus aqui, diga amém. Acabou. Você está com Deus? Tá. Tem desafio? Tem. Existem dores na tua vida? Situações que te causam dores? Tem. Quantos tem aqui? Temos. Mas Deus já preparou você para ser um vencedor de dor. As dores não vão te parar. Tem um versículo da Bíblia que eu acho muito interessante, diz o seguinte, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ela vai já procurar esse verso aqui, ó. Em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por aquele que nos ama. Ser vencedor é uma coisa, ser mais do que vencedor já é outra coisa. É quando você tira vantagem das situações que você vence. Diga a glória a Deus. Você tira vantagem. Aquilo serve para te fortalecer mais, para te dar alguma experiência de vida que faz com que você esteja mais preparado para as outras situações, até mais violentas que possam surgir. E o sentido mais do que vencedor vinha porque quando um soldado ia para uma batalha que eles venciam o inimigo, eles derrotavam o outro exército, eles se tornavam mais do que vencedor, porque além de derrotar o exército, eles traziam todos os bens e todas as riquezas que aquele exército tinha, eles traziam para ele. Aí havia essa colocação, mais do que vencedor, porque foi lá, venceu, ainda trouxe os bens que o inimigo tinha. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos preparados para vencer as nossas dores. E quando a gente vai tendo essa consciência, nós vamos perdendo exatamente aquele sentimento de vitimismo. Não posso. Nós deixamos de ser uma pessoa daquelas pessoas negativas,
para baixo, que não consegue ver nada, não deslumbra nenhuma possibilidade de saída, de vitória para as situações, mas que se abate antes de lutar. Ele nem luta porque ele já está abatido, não tem nem coragem para lutar, para se levantar, para se erguer, dizer, vou superar isso. E quando isso acontece na nossa vida, nós deixamos de viver a vida plena que eu falei para vocês, porque a vida fica pela metade por coisas que não conseguem se realizar na nossa própria vida e que não nos deixa viver essa vida plena, essa vida abundante. Deus quer que você viva a vida abundante no sentido mais literal da palavra, no que diz respeito à tua vida espiritual, no que diz respeito à vida eterna, no que diz respeito realmente à graça que te acompanha, os benefícios da cruz, o Espírito Santo que é com você, vivendo isso realmente numa plenitude tal de experimentar o que é estar debaixo da bênção desse Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus está querendo, muito que tal coisa aconteça, né? Nós não podemos, então, estarmos condicionados. E dentro dessa questão de viver vida plena, vem uma outra coisa aqui que eu achei muito interessante. É não deixar que a nossa felicidade ela esteja condicionada a bens materiais. Porque tem pessoas que se condicionam a isso. A vida toda existe, funciona e roda em função dos bens materiais. Junto com isso vem a necessidade de se autoafirmar. E às vezes tem pessoas que precisam mostrar que conquistaram alguma coisa, e a gente fica vendo isso muito no mundo futebolístico, né? No período que o camarada está no auge, né? Ele tenta ostentar o máximo que ele pode, porque a vida dele é uma forma, talvez, de se autoafirmar por conta de uma vida muito difícil. Mas tem um jogador, que eu fiquei sabendo, que ele pensa totalmente diferente. Ele joga na Inglaterra, é o Mané. Vocês já ouviram falar um jogador chamado Mané? Ele só é Mané no nome. Ele não tem ostentação na vida dele, ele é da África e a forma que ele encontrou para poder viver a vida dele é financiando obras sociais lá dentro de uma cidade que ele mora pobre, muito pobre. Ele pega o dinheiro dele e investe nas crianças que vivem ali naquele lugar. O carro dele é um carro normal, como de qualquer normal, enquanto todo mundo anda de Lamborghini, ele anda no carro simples, um carro normal. Mas o dinheiro que sobra, que ele tira dele, ele vai lá e investe lá no lugar onde ele nasceu, na pobreza de onde ele veio. Ele tem um trabalho social enorme que ajuda um monte de crianças. As pessoas ali daquele lugar pararam de passar fome, porque de repente ele tem uma visão diferente. Ele entendeu que a vida não consiste só em ter e acumular bens, porque a Bíblia nos chama de tolo quando a gente realmente tem esse tipo de visão. Olha o que Jesus falou aqui. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, disse Jesus. O sujeito ganha tudo, depois ele morre. Tem que deixar para alguém vai usufruir daquilo. E ele juntou tanto, e ele chega lá do outro lado totalmente desprovido de bens espirituais. Isso são coisas que nos atrapalham muito dentro desse assunto que eu estou dizendo para vocês, relacionado com vida plena, relacionado exatamente com aquilo que nós começamos pregando. A prosperidade da gente. A prosperidade consiste numa série de coisas, até no ato de dar, de ser generoso. Pelo menos foi o que falou Jesus. Quanto mais você tem essa generosidade, disse Jesus, que mais você vai receber pelo ato de dar. Olha o que Jesus falou. Dai, vamos ler junto? Vamos lá. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão.
porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Para Jesus, se você está tendo atitude de misericórdia, de generosidade com pessoas, você está medindo ou se dando o direito de ser olhado por Jesus com o mesmo olhar de bondade, de generosidade, de misericórdia. Se você tem um comportamento contrário disso, as coisas serão de acordo com como você mede as coisas. E Jesus deixou claro isso aí. Você não perde nada quando você ajuda alguém. Você não perde nada quando você realmente se condói com o sofrimento de alguém que você pode fazer alguma coisa e você procura fazer. Você não imagina o que é que isso provoca em benefício para você no mundo espiritual. Jesus disse que o fato de ter uma atitude generosa e de dar alguma coisa provoca Deus em dar para você além daquilo que você está dando. A medida que volta para você, disse o Senhor Jesus, é maior do que aquilo que você está dando. Ele falou que era uma medida recalcada, amassada, sacudida e colocado mais em cima a ponto de transbordar para colocar no seu colo, disse Jesus. E essas atitudes são atitudes simplesmente que criam essa possibilidade de prosperidade da vida da gente e de vida plena. Talvez nesta noite você está aqui, muitas coisas você conquistou, mas muitas coisas você não conseguiu conquistar. Muitas coisas te faltam. E de repente as coisas que mais te faltam são coisas que você não pode suprir. São coisas que vêm com a bênção de Deus. E quando você está na dependência de coisas que só Deus pode acrescentar, você vai ter então que tomar uma postura que possa agradá-lo para que ele possa realmente suprir aquilo que só ele pode suprir. Como esse ato de dar, que provoca exatamente Deus dar mais para você do que você está dando. Aí quando isso acontece, essa vida plena começa a acontecer também, porque tem coisas que não dependem só de você. Às vezes, a paz da tua casa não depende só de você. O entendimento com a tua esposa não depende só de você. A libertação do teu filho não depende só de você. A questão de uma vida melhor não depende só de você. Tem coisas que você precisa conseguir, mas às vezes que depende até dos outros. E de alguém que você não pode nem contar. Mas se Deus entrar na história, muda tudo. É capaz até de o teu inimigo te ajudar. E de criar uma possibilidade para você. Isso está claro na Bíblia. Jesus contou aquela parábola daquela viúva. Não havia no juiz nenhum interesse de resolver o problema dela. A insistência dela e a fé dela fez com que Deus tocasse no coração do juiz para recuar e fazer justiça com a mulher. E Jesus disse que é assim que Deus age com a gente. Então, nesta noite, se de repente você sente que a sua vida não está plena, ela não está plena em algumas áreas, não está plena sentimentalmente falando, não está plena em termos de relacionamento, mas por outro lado você tem muitas conquistas que dependem de você, que você batalhou por você mesmo e conseguiu, mas tem outras coisas que não dependem de você. Então que nesta noite você possa compreender essa palavra que eu estou dando para você e entender acima de tudo que se você for nessa caminhada com Deus, atendendo a voz de comando dele para a tua vida, as situações se definem. Ele diz em outros textos que as portas se abrem e que as possibilidades chegam. Diga glória a Deus. E ele diz que ele abre mesmo, está lá em Isaías 45, alguma coisa, que ele diz, olha, eu vou na tua frente, disse Deus. Se eu for na tua frente, diz Deus, não tem porta que se feche para você. A porta da alegria está fechada, eu abro.
A porta da oportunidade está fechada, eu abro essa porta da oportunidade. A porta do entendimento na tua casa está fechada, eu abro essa porta fechada do entendimento que não existe na tua casa. A porta da união está fechada, eu abro essa porta, só para que você saiba que eu sou o Senhor que te chamo pelo teu nome. Amém? Está aí. O profeta Isaías falando. Vamos ler junto? Eu irei adiante de ti, ou na tua frente, né? Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você entendeu? Que com Deus não tem porta fechada, não tem caminho torto. Ele endireita os caminhos, ele vai arrumando as coisas. E a maioria das coisas da tua vida, para poder ter vida plena, para poder ter a prosperidade no sentido literal da palavra, que é a ausência da necessidade, você vai precisar que Deus vá na frente para poder arrumar as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta noite no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.